Chegamos agora nos dois últimos capítulos desse nosso primeiro portão, do portão Aleph, do Nefesh HaChaim, a compreensão do ser humano. E o Nefesh HaChaim, nesses dois últimos capítulos, fala de um assunto quente, um assunto que está nos jornais, está nas Kotarot, e o assunto é reformismo. Será que o reformismo é possível dentro da Torá? Será que dentro da Torá existe a possibilidade de fazer uma modificação nas mitzvot? Ele divide isso em dois prakim, o Perek Kaf Aleph e o Perek Kaf Bet, embora ele não use a linguagem reformismo, mas o conceito trazido é esse. No Perek Kaf Aleph ele vai falar do que poderemos chamar de talvez um reformismo patriarcal, Chas v'Shalom, que os avós, de certa forma, aparentemente mudaram mitzvot, fizeram mitzvot de um modo diferente, já vamos falar disso. No próximo Perek, ele vai falar do que seria possível ser o reformismo moderno. Será que nós temos a possibilidade de modificar, acrescentar, diminuir, mudar mitzvot? Então vamos lá, um Perek de cada vez. No nosso Perek, o Nefesh HaChaim levanta a seguinte pergunta, já vamos ver qual é o contexto, mas ele fala o seguinte, olha, vamos analisar os avós. Vamos analisar como eles cumpriram as mitzvot. Por um lado, Hazal dizem para a gente que Lamad Noach Torah, mesmo Noach, na história do dilúvio, estudou toda a Torá, antes de ser entregue. Que Avram Avinu estudou a Torá. Avram Avinu cumpriu todas as mitzvot, cumpriu toda a Torá. Mesmo Iruv Tavshilin, mesmo mitzvot que a priori são mitzvot de Rabbanan, posteriores, Avram Avinu já cumpria tudo isso. Por outro lado, é meio estranho, a gente encontra que Avram Avinu não fez Brit Milá quando era pequeno. Tá bom, quando era pequeno ele não conhecia Kadosh Baruch Hu, não conhecia as mitzvot, mas esperar até os 99 anos... Yaakov Avinu casou com duas irmãs, completamente proibido pela Torá. Como Yaakov Avinu casa com duas irmãs? Amram, pai de Moshe, Aaron e Miriam, pai dos 3 grandes pastores de Am Israel, casou com a sua tia, que é proibido. Dodató, é proibido. Como pode ser que eles fizeram isso? Como pode ser que eles mudaram? Então, a gente encontra às vezes respostas aqui e ali. O Ramban, por exemplo, fala que Yaakov Avinu casou com duas irmãs porque era fora de Eretz Israel, e as mitzvot foram dadas principalmente a serem cumpridas em Eretz Israel, mas o próprio Arahaim já pergunta, quem disse, por quê? Os avós cumpriam todas as mitzvot, independente de onde eles estavam, então como assim? Como de repente Yaakov Avinu casa com duas irmãs? Vamos chegar nisso, vamos tentar entender como eles podiam fazer algo desse tipo. Antes disso, Nefesh HaChaim continua a conexão do Perek anterior com o nosso Perek atual, dizendo o seguinte: quando a pessoa segue a Torá, quando a pessoa ele senta e estuda a Torá, ele estuda a Torá lishma, ele estuda a Torá com toda a vontade, com todo o desejo para cumprir o estudo de Torá. Lishmor ulekayem kechol hakatuv, para cumprir o que está escrito na mitzvah, porque ele tem intenção real de cumprir o que está escrito lá, ele quer cumprir a Torá, ele quer estudar para entender, para aprender. Quando ele faz isso, ele meteret gufom mirosho ve'adraglav. Ele purifica o corpo dele completamente da cabeça aos pés, representando, de novo, os 3 níveis da existência do ser humano. A cabeça é a Neshama, o coração é o Ruach, e Raglav, as pernas da pessoa, representam a Nefesh, os 3 níveis do ser humano. Como Hazal falam, que igual quando a pessoa vai no mikve, e quando ele mergulha no mikve, ele emerge dentro da água, ele purifica o corpo inteiro, assim também o Oel Shel Torah, o Beit HaMidrash, o lugar onde a pessoa senta e estuda, ele se purifica completamente. A purificação não acontece somente no intelecto, a purificação acontece no corpo inteiro, em toda a existência da pessoa. Através do estudo da Torá, a pessoa purifica a si mesmo em todos os seus níveis. E a pessoa correta, fala o Nefesh HaChaim, qual o modo correto de estudar a Torá? No momento em que a pessoa está estudando a Torá, digamos assim, qual é a motivação para o estudo de Torá? Fala o Nefesh HaChaim, a motivação não pode ser a purificação do eu, a purificação de mim mesmo, tentar melhorar, tentar cuidar de quem eu sou, das minhas dificuldades. A motivação da pessoa no estudo de Torá tem que ser, ele fala o seguinte, a pessoa deve ter na cabeça, deve ter em mente quando ele estuda a Torá, quando ele cumpre as mitzvot, que ele está purificando e consertando, e todos os olamot HaKadoshim, todos os mundos elevados. Por que isso? Por que a pessoa tem que ter isso na cabeça? Porque depende muito da motivação que a pessoa tem para saber se ele vai conseguir manter aquilo, aonde aquilo vai chegar. Esse é um ponto, e tem outro ponto que a motivação realmente influencia o poder, o potencial que tem o estudo de Torá. Explicando, digamos assim, imaginem que uma pessoa, você está numa estação de trem, e de repente tem alguém que tropeçou, está quase caindo na frente do trem, vai alguém lá, puxa a pessoa e salva ele.
E, obviamente, todo mundo em volta, bate palmas, coloca a volta, você prestou atenção, você foi lá, ajudou, se colocou em risco para talvez salvar aquela pessoa, e a pessoa que foi salva fica completamente agradecida, tal, e a pessoa que salvou, quando perguntam para ele, olha, de onde você teve essa disposição para ir, correr, puxar ele, salvar ele do trilho? E ele fala o seguinte, fala, olha, eu tenho uma viagem agora, eu tenho uma reunião a 2 cidades de distância, se o cara caísse ali no trilho, morresse lá, ia fazer uma bagunça, ia parar o trem, o dia inteiro não ia ter trem, como eu ia chegar na minha reunião? Você olha uma pessoa dessas e você pensa que essa pessoa tá maluca? Como assim? Você salvou uma vida e sua preocupação é a reunião que você tem? Você salvou uma vida para... E, na verdade, o seu ponto, a sua motivação era a reunião que você tem lá? A pessoa tem algum problema na cabeça. Fala Nefesh HaChaim o seguinte... Você estuda a Torá, você cumpre as mitzvot, pensando no quê? Pensando no meu olá particular, pensando no meu autodesenvolvimento, pensando somente no meu corpo, na minha nefesh, no meu ruach. Então você diminuiu todo o potencial que a Torá tem. Você falou, olha, toda essa Torá que eu estou estudando, que é uma Torá que ela é capaz de mudar o mundo, de potencializar e trazer energia e trazer positividade para o mundo inteiro, consertar todos os Olamot Elyonim, estou fazendo tudo isso pensando em mim mesmo. Você diminuiu completamente o potencial da Torá. Às vezes, se a pessoa não tem essa compreensão do que ele pode causar, do que a Torá dele pode fazer pelo mundo, realmente, a motivação particular da minha preocupação com o meu Olam Haba, às vezes é o que vai motivar ele, mas se a sua motivação é muito maior, se a sua motivação é consertar o mundo, então a força que você vai ter para passar por desafios é muito maior. Se o seu pensamento, olha, eu estudo a Torá e cumpro o mitzvot porque eu estou pensando no meu Olam Haba, quando de repente aparece um prazer mundano, mas falar mal de alguém é tão gostoso, e tem aquela comida que não é exatamente kasher, mas eu estou a fim de comer, e peraí, hoje é sábado, eu tenho Shabat, mas eu vou viajar para a praia, meu Olam Haba está lá, talvez hoje em dia eu vou perder um pouquinho do Olam Haba, não vai ser tão grande, mas vou aproveitar o meu dia, pelo menos, esse prazer pequeno, prazer temporário, então é um problema, porque você vai calcular o meu Olam Haba com o meu prazer no momento atual, e você pode acabar perdendo nessa discussão. Mas quando sua motivação é muito maior, quando sua compreensão de que o cumprimento das mitzvot e da Torá é algo ligado a toda a existência, sua motivação é muito maior e você consegue passar por qualquer desafio, qualquer teste. Esse é um ponto. O segundo ponto que é importante também, que a consciência da pessoa potencializa o valor da mitzvah. Se a sua consciência é somente eu estou cumprindo uma mitzvah porque eu sou obrigado a fazer isso e é importante para mim mesmo e tal, então a sua consciência vai potencializar um valor mínimo. A sua mitzvah vai ser uma luzinha, uma chama pequena. Porém, se na sua cabeça, na sua consciência, assim, a Kadosh Baruch Hu, quando ele criou o ser humano, B'Tselem Elokim, com a capacidade de ter consciência, de ter compreensão do que ele está fazendo, quando a consciência da pessoa é muito maior, então a produção da mitzvah dele, digamos assim, o valor da mitzvah dele é imensamente maior. A Kedushá que isso traz para o mundo, a pureza que isso traz para o mundo é muito maior, dependendo bastante da consciência da pessoa. Então, duas pessoas que cumprem a mesma mitzvah, uma que não estudou Nefesh HaChaim e uma que estudou Nefesh HaChaim, o potencial que eles podem gerar aqui é completamente diferente. Então, esse é o ponto no momento em que a pessoa está estudando Torá e mitzvot, ele tem que ter essa compreensão, essa noção, essa consciência de que o que aquilo está fazendo, o que aquilo está gerando em todos os mundos. Fala Nefesh HaChaim que os tzadikim e os avós que cumpriram Torá e mitzvot antes da Torá ser entregue, era com essa compreensão que eles cumpriam Torá e mitzvot. Avraham Avinu, quando ele cumpriu uma mitzvah, quando ele fazia alguma coisa, ele tinha na cabeça dele, a noção que ele tinha na cabeça dele, o conhecimento era o que isso daqui está consertando em Olamot Elyonim. Yaakov Avinu, Avraham, Isaac, Yaakov, Noach, todos esses grandes personagens da Torá, que cumpriam Torá e mitzvot antes da Torá ser entregue, o que levava eles a cumprir a mitzvah não era obrigação, a Kadosh Baruch Hu não tinha obrigado eles a cumprir Torá e mitzvot, eles não tinham recebido a Torá, o que levava eles a fazer isso era a sagá, era a compreensão deles que eles tinham dos atos que eles faziam. Então eu explico na Nefesh HaChaim o seguinte, Avraham Avinu compreendeu que ele tem que cumprir Torá e mitzvot, ou seja, que os atos da Torá e das mitzvot elevam o mundo, trazem Kedushá e santidade para o mundo, mas ele entendeu que não teria motivo nenhum para ele fazer Brit Milá até chegar aos 99 anos. Por isso ele não fez. Yaakov Avinu que casou com duas irmãs. Como pode ser? Reformismo. É proibido, não pode casar com duas irmãs.
Yaakov Avinu o quê? Yaakov Avinu decidiu que para ele, naquele momento, o correto é casar com duas irmãs. Pergunta a Nefesh HaChaim, peraí, como funciona? E se eu decidir agora que o correto para mim é não cumprir o Shabat? E se eu decidir agora que o correto para o mundo inteiro, na verdade, é agir de determinada forma que é contra a Torá? Posso ou não posso? Fala, Nefesh HaChaim, o seguinte, os avós que não tinham recebido a Torá ainda, o cumprimento das mitzvot que eles faziam era pela compreensão deles. Eles entendiam o valor da mitzvah, entendiam o significado, o sentido dela e o conceito que ela trazia para o mundo. Então, quando eles viam que talvez agir de uma forma diferente é o que vai trazer Kedushá para o mundo, eles podiam fazer isso. Por quê? Porque o cumprimento da mitzvah, isso que eles cumpriam mitzvot, não é porque a Kadosh Baruch Hu mandou eles. Kadosh Baruch Hu nesse momento ainda não tinha mandado. Eles não tinham a obrigação de cumprir as mitzvot. O cumprimento das mitzvot que eles tinham vinham somente deles, da vontade deles, da compreensão deles. Por isso, falando Nefesh HaChaim, esse é um dos motivos que a Torá ainda não foi dada para os avós. Já que a Kadosh Baruch Hu sabia que Avraham Avinu não tinha que fazer Brit Milá até os 99 anos, que Yaakov Avinu ia ter que casar com duas irmãs, que Avraham ia ter que casar com a tia. Kadosh Baruch Hu sabia que isso tem que acontecer. Sabia que os avós iam ter que fazer coisas que são contra as leis da Torá. Então a Torá não foi entregue para não impedir eles de fazerem isso. Ou seja, não existiu aqui um reformismo porque ainda não existia a Torá. Se existisse a Torá, os avós não poderiam ter mudado isso. Mas já que eles não tinham a Torá ainda não foi entregue, a Kadosh Baruch Hu não ordenou eles a cumprirem tais e tais mitzvot, eles somente cumpriam baseados na compreensão deles, então eles tinham a possibilidade de fazer tudo de acordo com a compreensão deles. E a gente? Será que a gente tem essa possibilidade? Será que hoje existe a possibilidade de transformar, mudar, interpretar diferente a Torá, de acordo com a nossa modernidade, ou não? Isso, Bezat Hashem, no próximo capítulo, último capítulo da compreensão do ser humano, e vamos entender por quê. Porque o Nefesh HaChaim fala isso justamente aqui no nosso portão, no fim do portão Aleph. A priori, a compreensão do reformismo é algo geral, algo que não é necessariamente ligado ao ser humano. Bezat Hashem, veremos isso no próximo capítulo. Até mais.